e o que eu não devo. E acredito que se você sinceramente abrir o seu coração e realmente tomar isso como verdade e começar a aplicar em sua vida, a palavra de Deus vai mudar sua vida para melhor. E hoje eu quero falar sobre decisões. A palavra de Deus diz: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal, escolha a vida. Ele quer que tenhamos uma vida boa, mas Ele não vai nos forçar a fazer o que nós precisamos fazer para ter essa vida. Ele nos diz o que fazer e, em seguida, Ele nos dá o privilégio e a responsabilidade de tomar nossas decisões. Então, hoje vamos usar a vida de Daniel como um grande exemplo em muito do que eu vou compartilhar com você. E, em primeiro lugar, as decisões que nós tomamos, elas são muito, muito, muito importantes. Porque as decisões que tomamos hoje afetarão o amanhã, afetarão o dia seguinte e talvez até mesmo a semana seguinte, o mês seguinte, até mesmo o ano seguinte, sabe? As decisões são muito importantes e nós temos que tomá-las com sabedoria, e algumas decisões que tomamos podem afetar toda a nossa vida, e assim nós precisamos usar a sabedoria na tomada de decisões. Bem, Daniel era um homem de Deus, ele amava a Deus, estava comprometido com Deus, mas houve um determinado momento em que ele se encontrou em um lugar e em circunstâncias que ele não escolheu. Você já se encontrou em um lugar onde você não escolheu e não queria estar? Sabe, ainda que nós nem sempre acabemos onde nós queríamos estar, nós ainda temos o direito e a responsabilidade de fazer escolhas quando nos encontramos naquele lugar onde nós não queremos estar. E realmente quero que você entenda isso, porque as decisões que nós tomamos em lugares difíceis e de dificuldade são algumas das mais importantes em nossas vidas. Que tipo de atitude eu vou ter quando estiver num lugar difícil? Como eu vou enxergar a minha vida quando eu estiver nesse lugar difícil? Vou permitir que isso me torne negativo e azedo, pensando: bem, minha vida acabou, nunca terei um bom futuro? Ou eu vou dizer: Deus está no controle, Ele pode pegar isso e fazer cooperar para o meu bem? Como eu devo falar quando eu estou neste lugar em que eu não esperava estar e me encontrar num lugar que não é confortável para mim? Essas são decisões importantes. Agora, o rei Nabucodonosor tomou Jerusalém e então levou muitos dos jovens para o cativeiro. E Daniel foi um dos jovens que ele levou. Rapazes sem defeito físico, bonitos, que mostravam aptidão para todo tipo de aprendizado. Rapazes bem informados, rápidos em entender e qualificados para servir no palácio do rei. Eles deveriam ser ensinados na língua e na literatura dos babilônios, e então o rei lhes atribuiu uma certa quantidade diária de comida e vinho da mesa do rei. E deveriam ser treinados por 3 anos e depois disso serem trazidos para o serviço do rei. Entre os escolhidos estavam, da tribo de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens, dos quais eu falei o nome, eram amigos de Daniel. E o oficial-chefe deu-lhes novos nomes. A Daniel foi dado o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdenego. Mas Daniel ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. E pediu ao cozinheiro-chefe permissão para que ele não se contaminasse com aquelas iguarias. Daniel tinha feito um voto com Deus de não comer nada mais que vegetais. Eu não sei quanto tempo aquilo durou, mas ele tomou essa decisão. Era um certo tipo de jejum com o qual estava tentando honrar a Deus. E Daniel estava num lugar difícil. Ele estava sendo instruído a fazer algo que o levaria a quebrar sua palavra com Deus.
Se ele não fizesse o que o rei tinha dito, isso poderia ter lhe causado problemas, isso poderia ter lhe causado possivelmente a morte. Mas Daniel determinou, ele tomou a decisão de que mesmo naquele lugar difícil ele ainda serviria a Deus. Agora, talvez você esteja num lugar difícil, tenho certeza de que muitos de vocês que nos assistem estão num lugar difícil, talvez num lugar em que vocês não esperavam estar. Talvez haja algo em suas vidas que vocês não esperavam e foi uma daquelas coisas repentinas que acontecem que nós não esperamos. Bem, as decisões que você toma durante esse tempo são muito importantes e decidir ficar firme com Deus e continuar a servir a Deus da mesma maneira que você faria se suas circunstâncias fossem boas. E, por favor, ouça. Como você lidaria no seu relacionamento com Deus se suas circunstâncias fossem boas? Se levantaria todos os dias e agradeceria? E o louvaria pelas coisas boas que estão acontecendo com você? Você estudaria sua Bíblia e seria mais generoso com as pessoas? Bem, as coisas boas que você faz quando está em bons momentos são as mesmas coisas que deve fazer se estiver em um momento difícil. Então, se você está em um momento difícil agora e você se encontra meio que se retraindo, não está indo à igreja como costumava ir, não está orando como costumava, você fica mal-humorado ou se você está apenas um pouco irritado, você não entende. Por que você não usa esse momento para tomar uma decisão como Daniel fez? Eu vou manter meus compromissos com Deus, não importa o que me custe ou que tipo de situação eu esteja. Daniel determinou que ele ainda serviria a Deus mesmo naquele lugar difícil. Sabe, a vida acontece. Não temos controle sobre todas as coisas. Em qualquer situação podemos orar e Deus pode transformar, mas tem coisas que acontecem com todos nós, sim, eu disse todos nós, que não estávamos esperando e que não gostamos. E, como eu digo, nem toda tempestade está na previsão. E se você mora aqui também, sabe que o clima muitas vezes tem uma previsão boa, mas depois acaba sendo algo totalmente diferente. Planejamos e nossos planos são interrompidos. O chefe chama você e você acha que vai conseguir uma promoção porque está orando por isso, mas em vez disso, ele diz que não poderá mais te manter e você já trabalha lá há 15 anos e de repente não precisam mais de você. E essa era a última coisa que você estava esperando? Sabe, Esther era uma jovem que, tenho certeza, tinha um plano para a vida dela. Era como se ela estivesse... Eu acho que ela estava na adolescência e talvez estivesse se preparando para começar uma vida. E a Bíblia não diz o que ela havia planejado, mas podemos usar nossa santa imaginação e imaginar que ela era uma jovem que estava apenas começando e que ela tinha planos para sua vida. Mas, através do seu tio, Deus lhe pediu para fazer algo que ela não havia planejado. Porque o rei, através de um homem mau, estava sendo tentado a matar todo o povo judeu. Bem, Esther era judia e seu tio queria que ela ficasse numa posição em que pudesse chegar diante do rei e suplicar pelo seu povo. Então, ela se viu em uma posição em que a Bíblia diz que ela foi chamada para um momento como este. Noutras palavras, não era o seu tempo, mas era o tempo de Deus. Ela ficou surpresa, era uma situação em que ela não esperava se encontrar, mas ela foi porque ela era obediente e porque mesmo naquele lugar que ela não esperava estar, ela continuou servindo a Deus. Esther é um livro curto na Bíblia. Você pode ler a história e tenho certeza de que será muito encorajador. E tudo terminou bem e por meio de sua obediência, ela salvou uma nação inteira. Veja, muitas vezes pensamos que o que nós fazemos não importa, mas importa grandemente. A mente do homem planeja o seu caminho, mas Deus dirige os seus passos. E sabe, às vezes isso
Nós gostamos disso porque o que planejamos não é tão bom quanto o que Deus planejou. Mas então, às vezes, estamos tão concentrados em nossos planos que, quando Deus faz algo diferente, inicialmente não gostamos, mas precisamos confiar em Deus, que nossa vida está nas mãos dele e no tempo dele, o seu plano é sempre perfeito. E o que Deus planeja é sempre muito melhor do que o que planejamos. Provérbios 20, 24 diz: os passos de uma pessoa são dirigidos pelo Senhor. Então, como pode o homem ou alguém entender o seu próprio caminho? Cara, sempre pensamos, bem, Deus, não entendo isso, não entendo aquilo, pensei que aquilo ia acontecer, mas foi isso que aconteceu. Bem, ele diz, como se pode esperar que um homem entenda seu caminho quando Deus está dirigindo seus passos? Provérbios 3, do 5 ao 8. Fala a respeito de não tentar entender todas as coisas, de ficar longe dos argumentos. E, cara, isto foi um grande problema para mim por muito tempo. Eu simplesmente não conseguia me acalmar e ficar confortável até que eu pensasse que eu tinha entendido tudo e tivesse tudo organizado em uma caixinha para que eu sempre soubesse o que iria acontecer. Mas muitas vezes, ainda que pensemos que entendemos tudo, nós acabamos descobrindo que estávamos errados no final. Mas, novamente, eu digo, o que Deus planejou para nós é muito melhor do que o que planejamos para nós mesmos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu amo isso, porque não devemos nem pensar que somos inteligentes o bastante para administrar nossa vida, porque nós não somos, sabe? E às vezes nós apenas pensamos mais sobre nós mesmos do que deveríamos. Temei ao Senhor e evitai o mal. Agora ouça, isso trará saúde ao seu corpo e nutrição aos seus ossos. Então, meu Deus, ele está dizendo, se você parar de argumentar e apenas confiar em Deus, pare de se preocupar e apenas confie em Deus, isso vai ajudar sua saúde, vai ajudar os seus nervos, ajudar até seus ossos. Sabe, muitas vezes temos doenças em nossas vidas ou temos dor em algum lugar e você realmente deve aprender, além de fazer o que precisa com a medicina, a perguntar, Deus, tem algo que eu preciso prestar atenção? Porque muitas vezes tem algo que nós estamos fazendo, uma forma de estarmos fazendo algo que está causando muito estresse em nossa vida, causando esse problema físico que estamos tendo. E quero lhe dizer o que a argumentação faz. A argumentação causa muita confusão. Me lembro de que numa das conferências que eu fiz uma vez, uma das minhas perguntas foi: quantos de vocês que estão aqui neste lugar estão confusos sobre o que está acontecendo em sua vida? E, cara, eu fiquei surpresa, porque eu só vi o meu marido e uma outra pessoa que não levantaram as mãos. E assim, eu fui ao Senhor em oração, mais tarde, naquela noite, e disse, por que tantas pessoas estão confusas? E ele disse, diga-lhes que se elas pararem de tentar entender tudo, elas não ficarão confusas. E você ficará surpreso se você apenas confiar em Deus e trocar os argumentos por confiança e se acalmar. Seus nervos ficarão melhor, a sua saúde, ela vai estar melhor, você vai dormir melhor à noite, você desfrutará sua vida muito mais. Sabe, tem coisas que acontecem que nós não entendemos. E uma das coisas mais tolas que nós podemos fazer é constantemente tentar entender o que Deus está fazendo. Porque os seus caminhos e os seus pensamentos estão acima dos nossos. Sabe, pessoas morrem. Isto é inesperado. Achamos que são jovens demais para morrer, que isso não deveria ter acontecido. Nossos planos fracassam, tínhamos planejado algo, trabalhamos duro, achamos que estava tudo certo, mas nossos planos falham. Chove no nosso piquenique. Tínhamos algo ao ar livre planejado e a minha neta vai fazer seu casamento ao ar livre aqui em alguns meses e, claro, nós estamos orando para que o tempo esteja bom. Vem a tempestade, arranca o telhado de nossa casa. Uau, com certeza não estávamos esperando. Temos um bom amigo que nos trai ou nós descobrimos que estava fofocando sobre nós e, cara, isto machuca. Perdemos o emprego. Os preços ficam cada vez mais altos.
Isso torna nosso orçamento mais apertado. A vida acontece. E não há nada que possamos fazer sobre isso. Mas confiar em Deus é a melhor coisa a se fazer nestas horas. E se você confiar em Deus e o reconhecer em todos os seus caminhos, Ele vai dirigir seus passos. Mesmo em situações difíceis, Deus nos mostrará o que fazer. Se colocarmos nossa esperança e confiança nele, continue reconhecendo a Deus e Ele o direcionará. E eu encorajo você a verbalizar essa confiança. Toda vez que começar a se preocupar, o que acredite em mim, o inimigo, o diabo, dará o seu melhor para fazer com que você se preocupe. Bem, se isso acontecer, se aquilo acontecer, o que você vai fazer com isso e com aquilo? Você não pode se preocupar com todos os o que, os mas e os e se. O que você precisa fazer é abrir a boca e dizer: eu confio em Deus. É melhor até dizer isso do que apenas pensar. Porque quando você fala, você também ouve você falando consigo. Eu confio em Deus. Eu não vou perder meu tempo tentando entender tudo. Eu confio em Deus. Agora, sabe, eu tenho a sensação de que tem muitas pessoas nos assistindo agora que precisa desesperadamente parar de tentar entender tudo o que acontece, porque tem coisas que Deus sabe que Ele não vai nos dizer, pode nos dizer mais tarde ou nunca nos dizer, mas uma das coisas que dizemos é que vivemos a vida para frente, mas entendemos para trás. Há tantas coisas que estavam acontecendo na minha vida que eu simplesmente não as entendia, sabe? E eu tenho certeza de que muitos de vocês têm coisas acontecendo agora que simplesmente não entendem. Mas daqui a 1 ano, ou 5, ou 10 anos, você vai olhar para trás e dizer: uau, eu não entendia naquela época, mas agora vejo como isso se encaixa à minha vida. Olho para trás e até mesmo algumas das pessoas com quem eu estava envolvida quando comecei com o ministério, sabe? E elas acabaram me machucando muito e eu fiquei emocionalmente devastada, mas olho para trás agora e entendo que se Deus não as tivesse removido da minha vida à força, sabe? Eu teria tentado levá-las comigo em minha jornada e elas não estavam indo para onde Deus estava me levando. Precisamos realmente confiar em Deus nos bons momentos e nos tempos difíceis. Agora, vamos voltar para Daniel. Lembre-se, ele assumiu o compromisso de servir a Deus, ainda que ele não soubesse como seria feito, mas quando ele perguntou ao mordomo que cuidava dele para o seu treinamento, se ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ser autorizados a comer vegetais em vez daquela comida rica e sofisticada, o mordomo ficou preocupado de que parecessem doentes. Ele não queria ter problemas. Mas Daniel disse: se você nos der isso por 10 dias e depois de 10 dias vamos parecer melhor do que todos os outros. Bem, quer saber? Deus deu a ele favor. O favor é uma coisa linda porque Deus pode mudar o coração de qualquer um como Ele muda o curso das águas. Se você for ousado bastante para ir até alguém e dizer: eu quero fazer o que é certo, foi assim que me comprometi com Deus. Eu não posso fazer essa outra coisa que você está me pedindo para fazer. Muitas vezes pensamos que isso vai nos causar grandes problemas, mas Deus nos dará favor e então nós ficaremos surpresos. Então, em Daniel 1:16 e 17, diz: então o cozinheiro tirou a comida e o vinho que deviam beber e deu-lhes vegetais e legumes, e com certeza água para beber. E Deus deu àqueles rapazes, agora, observe isso, imediatamente há uma recompensa. A esses 4 rapazes, Deus deu conhecimento e compreensão de todo tipo de literatura e aprendizado, e Daniel conseguia interpretar visões e sonhos de todos os tipos. Imediatamente vimos que Deus os abençoou, dando-lhes entendimento. Na verdade, uma das traduções diz: ele tinha compreensão de problemas difíceis, D-I-F-I-C-I-L. E sabe, isso é algo valioso de se ter. Podermos ter essa compreensão de Deus sobre o que você precisa fazer ou o que está acontecendo em uma situação e fazer as escolhas certas, colocando Deus em primeiro em sua vida, é uma das maneiras de se ter isso. Verso 20.
Em toda a questão de sabedoria e entendimento sobre o qual o rei os questionava, ele os achou 10 vezes melhor, como Daniel havia dito, 10 vezes melhores do que todos os magos e feiticeiros em todo o seu reino. Agora, sabe, naquele tempo, magos e feiticeiros, essas coisas elas eram muito populares naqueles dias. Os reis iam até essas pessoas para buscar conselhos, mas Daniel sempre tinha a resposta certa, a resposta que era melhor do que a resposta que eles tinham. Mantenha seus compromissos com Deus e você vai ser recompensado. Hebreus 11, verso 6, diz assim: a fim de agradar a Deus, nós devemos crer que Ele é e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Sabe, é muito interessante olhar a palavra recompensa na Bíblia, porque nessas escolhas que você faz em tempos difíceis, você será recompensado pelas coisas difíceis que você passa se permanecer firme com Deus. Quando estamos em tempos difíceis e continuamos a fazer a coisa certa, nós ganhamos a compreensão do que as pessoas passam. Às vezes alguém está passando por tempos difíceis e não temos a menor ideia do que elas estão passando. Mas eu passei por coisas na minha vida e eu entendo o que é ser ferido. Entendo como é você receber um relatório ruim do médico quando está esperando um bom, sabe? E você só consegue entender essas coisas se tiver tido experiência na área. Outra coisa que acontece quando você passa por um momento difícil, você percebe que a vida que tinha antes era melhor do que pensava, sabe? Às vezes ficamos reclamando da vida que temos, não gostamos disso nem daquilo, não somos isso ou aquilo. Sabe, é tão fácil para o ser humano ficar insatisfeito com aquilo que ele tem. A carne está cheia de ganância e sempre quer mais, 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 mais. Mas quando passamos tempos difíceis, muitas vezes dizemos, quer saber? A minha vida antes desse problema era muito boa. Eu trocaria isso, eu voltaria para lá em segundos, sabe? Então isso nos deixa gratos. Nós ganhamos compaixão pelo que as pessoas estão passando e traz profundidade espiritual, uma profunda maturidade espiritual em nossa vida que é difícil de alcançar de outra forma. Mateus 10, 27. Essas escrituras são importantes, então quero que entenda isso. O que vos digo no escuro, falai à luz do dia. O que é sussurrado no seu ouvido, proclamai dos telhados. Sabia que isso é o que eu estou fazendo hoje? Eu estou te dizendo coisas aqui na luz que eu aprendi nos tempos sombrios da minha vida. Eu aprendi o quão errado eu era por estar em meu próprio argumento o tempo todo. E eu descobri como confiar em Deus muda a sua vida. Então, quando digo essas coisas, não estou apenas falando só por falar. Eu passei por essas coisas e quando você passa por coisas, isso torna o seu testemunho para as outras pessoas muito mais forte e poderoso. Em Isaías 45, 2 e 3 diz: eu irei adiante de vós, nivelarei os montes para endireitar os seus lugares tortuosos e quebrarei em pedaços as portas de bronze e cortarei as barras de ferro. Agora ouça, e eu vos darei os tesouros escondidos, as riquezas ocultas que estão nos lugares secretos, para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que vos chama pelo nome. Quais são os tesouros escondidos? Esta escuridão se refere aos tempos difíceis, conturbados que todos nós passamos. Se você está passando por um tempo difícil, garanto que não está só. Todos passamos por isso em momentos diferentes e todos ficamos surpresos, não ficamos esperando essas coisas. Mas Deus diz que nesses tempos sombrios há tesouros ali. E se você agir corretamente, se você agir da maneira correta, agir corretamente significa que você fica firme com Deus, mantém seus compromissos com Ele, você permanece na palavra, continua tratando as outras pessoas bem,
Temos que ter muito cuidado quando nós estamos em tempos difíceis, para que nós não comecemos a sentir tanta pena de nós mesmos e tudo no que pensamos é no eu. E paramos de doar, deixamos de servir. Estou te encorajando, se você está em um lugar escuro em sua vida, a entender que há tesouros com os quais você vai sair e saberá coisas que não sabia antes. E poderá ajudar as pessoas que não poderia ajudar, se não tivesse passado por esse tempo sombrio.